Fala, meus queridos alunos, aqui com vocês mais uma vez o professor André Luiz, trazendo aqui mais um capítulo, mais uma aula deste projeto maravilhoso das atividades curriculares complementares. Nós vamos ficar aqui agora e analisar algumas teorias políticas contemporâneas, algumas teorias políticas que fundamentam o que nós vivemos hoje, né? E aí nós temos algumas opções, mas claro, não dá para falar de todas. Nós temos aqui algumas referências a umas teorias, mas, obviamente, tratando daquelas que são mais úteis, mais comumente recorrentes em provas, ou até mesmo que possam aparecer, né, de uma forma mais contundente no nosso cotidiano, tá bom? É válido lembrar a vocês que essas teorias políticas, né, contemporâneas, elas vão se ramificando a partir do liberalismo, porque você deixa o absolutismo para lá, e aí você segue numa senda liberal. Aí ali pelo século XIX nós vamos ter a formação de algumas teorias ali contra o liberalismo, principalmente o comunismo, né? E ali nas suas bases, claro que o comunismo ele vem de uma análise já desde o século XVIII, o socialismo vem ali trazido para o século XIX, juntamente com um comunismo, como a gente conhece mais apropriadamente, ou seja, que fez mais sucesso, aquele oriundo do socialismo do século XIX. Tá? Mas, lembrando a vocês que socialismo também é um termo que se aplica a uma série de autores e teorias políticas que nem todas são marxistas. Tá? Então, tem que se ter muito cuidado com isso, é um estudo muito minucioso. Às vezes a gente se atropela, fala de uma coisa, mas não é Marx que estava ali no meio, já era um outro autor. Marx serviu como inspiração, mas não é um marxismo em si. A teoria marxista ela tem uma predominância em grande parte das teorias socialistas, mas nem todas são exclusivamente marxistas, né? Geralmente só o socialismo científico mantém o marxismo, as outras já vão misturando, já vão colocando as suas nuances, né, as suas intenções, aí desvirtuando um pouquinho. Assim como o liberalismo, nós tivemos o liberalismo clássico, nós temos o neoliberalismo, nós tivemos uma variação ali na teoria do bem-estar social. Então, na verdade, elas vão se misturando, elas vão se mitigando, saindo da sua concepção normal ali do liberalismo econômico de Adam Smith, aí vemos o David Ricardo, aí nós já temos aqui o neoliberalismo, com o nosso, né, querido ali John von Hayek, ali nas análises, né, do nosso querido também aqui no Brasil, trazido o neoliberalismo através de uma série de fontes que são ali até muito bem comentadas dentro da nossa sociedade brasileira, o Fernando Henrique Cardoso, que é o nosso, né, que também foi nosso presidente, tá? E outros autores, né, o Milton Friedman, famoso, Estados Unidos, também na linha neoliberal, tá? É bom destacar também que algumas teorias políticas, elas não privilegiam somente o mercado, ela não privilegia somente a relação indivíduo e mercado, como nós temos ali esta relação indivíduo e mercado no comunismo e no socialismo. Nós temos outras teorias que têm uma visão um pouco mais ampla sobre esse sistema e sobre esta condição. Então, na verdade, as teorias políticas contemporâneas têm uma variedade muito grande de apresentação. E aí, dentro desta senda, nós vamos pegar aquelas que são mais comuns e que aparecem mais em vestibulares e que podem ser mais úteis para a sua atividade ou as suas atividades, né? Dentro do ensino médio, das atividades complementares, essas atividades complementares das quais nós estamos aqui gravando, e também dos vestibulares, obviamente, né, que a gente não pode desvincular do vestibular, porque ele sempre é também um dos grandes alvos que temos. Então, veja só, trocando em miúdo, existem vários projetos de lei para proibir ou limitar o aborto e o casamento gay, mas não há nenhum com o intuito de torná-los obrigatórios. Na época em que consensos sociais podem mudar rapidamente, conservadores deveriam ser os principais interessados numa legislação bem liberal. No primeiro parágrafo do texto de Erlich Schwartzman, né, na verdade, as duas visões de mundo às quais o autor se refere são progressista e a liberal,
qualitativa e quantitativa, missivistas e dos progressistas, a liberal e conservadora. Claro que nós temos aqui a liberal e a conservadora, certo? Porque, veja só, essa crítica que é feita em primeiro momento é uma crítica daqueles que têm uma visão liberal e conservadora. Então, nós temos aqui, ó, a liberal e conservadora como fundamento de uma política dessas visões, a qual o autor do texto está fazendo referência quando escreve tal texto, quando ele vai delinear, quando ele vai passar a mensagem que o texto dele quer emitir, ele está pegando essas visões de mundo e se referindo à visão tanto liberal quanto conservadora, como algo que deveria estar preocupada até em garantir liberdade para que a sociedade fosse realmente mais democrática. Então, o texto ele está se referindo a essas duas condições políticas que se tornam também políticas e econômicas a partir do liberalismo, a visão liberal e conservadora. Marque letra D para você aí como resposta para a nossa questão, letra D. 2. Observe as ideias de 3 pensadores da Idade Moderna, entrando ali já para a Idade Contemporânea também, né? Em datas, porque a gente tem ali datas, mas os temas são contemporâneos, tá? Adam Smith, escocês, em sua obra Riqueza das Nações, afirmava que a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra. Bom, isso aqui é uma grande mudança para a época. Adam Smith, né, um dos grandes pensadores do liberalismo econômico, e vai fazer essa transição. Sai a terra, tá, uma condição fisiocrata, e entra o trabalho, certo? O tripalium como móvel de riqueza. A ideia central da doutrina de Karl Marx, alemão, é que a história das sociedades humanas é a história da luta entre classes, ou seja, classes sociais diferentes disputam o domínio, o monopólio do modo de produção. Modo de produção como forças produtivas, relações de produção. Então aqui nós temos uma visão liberal e uma visão socialista comunista. Visão liberal de Adam Smith, socialista comunista marxista. Tá? São duas visões, tá, que já temos aqui. Thomas Malthus, inglês, em sua obra O Ensaio sobre o Princípio da População, escreveu que a natureza impõe limites ao progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Sobre os textos, pode-se afirmar que, olha só, 3 textos, vamos lá. Os 3 pensadores defendem o liberalismo? Não, Marx não defende o liberalismo, galera. Não é o caso. As 3 ideias propõem a ditadura do proletariado? Também não, porque só Marx vai trazer essa ditadura do proletariado, né, gente? Então, Adam Smith propõe o liberalismo clássico, Thomas Malthus e Karl Marx o socialismo utópico. Não, o socialismo utópico, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Thomas Malthus e Adam Smith defendem o pensamento liberal e o Karl Marx foi autor do socialismo científico. Olha, a letra D está bem melhor para a gente. Karl Marx e Adam Smith são considerados anarquistas? Também não. Aí é Proudhon, Bernard Shaw, Oscar Wilde. Anarquismo está mais para esses autores. Então, você vai perceber que aqui, nesta questão, a letra D de dado é a alternativa mais plausível. Marque para você, então. Thomas Malthus, Adam Smith, pensamento liberal. Marx, socialismo científico, comunismo, certo? Essas teorias são muito importantes, muito famosas e, para complementar os estudos e o vestibular, tenha muito cuidado, muito carinho com elas. Liberalismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo, até mesmo anarquismo, tá? Então, muito carinho. Nós vamos trazer mais aulas aqui sobre essas teorias. Isso aqui é só para a gente começar a discutir algumas coisas e centralizar ali, colocar cada um no seu devido lugar. 3. A definição sobre o julgo da necessidade e o âmbito adequado para cuidar das necessidades vitais é a gigantesca e sempre crescente esfera da vida social e econômica, cuja administração tem obscurecido o âmbito político desde os primórdios da época moderna. Contudo, a liberdade é a razão de ser da política. Hannah Arendt. Sobre a crítica
afirmamos que a autora, Hannah Arendt, ela se refere ao quê? Esta crítica aqui, ela tem como fundamento, tem como pano de fundo o quê? O uso do poder, o uso da mídia, não parece ser o uso da mídia, ela não fala aqui em momento nenhum meio de comunicação. O uso do impulso criador, ela aqui parece falar mais da questão do poder político do que de um impulso criador. A disposição estética, bom, ela não deixa claro aqui nenhuma referência estética, ou seja, acessibilidade, à arte. A discussão científica, bom, embora seja um texto de cunho esclarecedor, mas ele tem muito mais uma crítica política, econômica, referente ao poder político, do que necessariamente a uma discussão científica, ok? Então, a Hannah Arendt é uma autora que ela vai se inserir muito bem nessa leitura do poder. Claro que ela tem, gente, outros trabalhos e trabalhos muito bons. O totalitarismo, as questões relacionadas à condição humana. E, claro, dentro do totalitarismo, na condição humana e algumas outras obras, ela também perpassa pelas teorias políticas a respeito do poder e o poder como instrumento, que é muito interessante a Hannah Arendt transformar o poder num instrumento. Este poder, enquanto instrumento, ele tem ali, claro, a sua possibilidade de atuação, e esta atuação, ela, claro, está também comprometida com a capacidade que nós temos de influenciar as pessoas, fazer com que elas venham ao nosso encontro e tenham a mesma consciência que nós, certo? Então, este poder, esta condição de poder, de trazer as pessoas, de convencer as pessoas, de conseguir colocar a nossa ideia para que elas comprem, compreendam e sigam em harmonia conosco, é um dos temas muito importantes da Hannah Arendt. Eu te convido a lê-la, assim como o que ela fala sobre a questão da violência, que é uma coisa muito bonita. Ela estuda a violência ali, ela mostra como ela não sirva ou ela não serve como elemento que vai gerar estrutura política ou sustentar a estrutura política. Ela consegue mostrar, argumentar de uma forma muito elegante até e coerente dentro do seu trabalho. Então ela trata muito dessa questão do poder e aqui no texto a referência é feita à política econômica e a forma como esse poder, a partir dessa política econômica, ela atua na esfera do indivíduo, na esfera da vida do indivíduo em sociedade. Na quarta questão, nós temos aqui uma referência a um dos grandes pensadores do mundo contemporâneo, que é o John Rawls, Teoria da Justiça. Eu convido você a ler esse texto, Teoria da Justiça, é muito legal esse livro. Ele tem muita coisa escrita que faz sentido, uma reelaboração do contratualista. Você lembra dos autores contratualistas, né? Hobbes, Locke, Rousseau. Nós vamos ter aulas aqui, vamos ter as atividades, vamos ter questões aqui respondidas sobre esses autores do contratualismo, mas eu te convido a lê-los e saber que eles existem, o que eles pensam. E o John Rawls, ele faz uma crítica muito forte a estes pensadores. Ele repropõe o contrato, ele quer fazer um novo contrato até, porque ele diz que aquele feito pela modernidade foi muito prejudicado, e então nós precisaríamos de um outro. A Teoria da Justiça do Rawls, ela é muito bonita, ela tem muito a contribuir e ela tem muitas reflexões que se encaixam naquilo que vivemos hoje, a partir do contexto jurídico, econômico, político e aí etc. O ponto de vista teórico que ocupamos e que nos permitiria pensar uma sociedade justa foi chamada por Rawls de... E era uma situação onde cada pessoa deveria julgar a justiça de uma lei atrás de um. Assinale a alternativa que preenche corretamente. Vamos lá. Posição original, perfeito. O Rawls traz essa ideia de posição original. Véu da ignorância, também. Ou seja, aquilo que você deveria renunciar às suas condições, tanto de classe, como de influência, até mesmo de elementos ou estruturas sociais diversas, não só a classe, para criar uma nova condição de membramento, de harmonia, de sintonia entre a sociedade e o cidadão, certo? A posição original, ou seja, de um retorno, de um regresso
a uma condição inicial ou a uma condição de origem da sociedade, e o véu da ignorância, construir essa sociedade novamente, livre destas amarras de estruturas sociais que poderiam prejudicar uma nova sociedade sendo criada. A letra A aparece de uma forma muito coerente. Estado de natureza, não, isso aqui é uma referência ao contratualismo, que o Rawls quer reelaborar. Contrato social, também não, que é uma referência aos contratualistas. Utopia, não é este o elemento. Modelo ideal, também não. É um véu da ignorância, não é um modelo ideal. O que vai caber aqui, ó, a lei atrás de um véu da ignorância, ou seja, alijado, retirado, usurpada toda a condição de prejuízo ou toda a condição que possa influenciar você priorizar um elemento social ou outro dentro de um sistema legal, jurídico ou social. Então, para que isto aconteça, para que isto seja uma realidade, é preciso renunciar a qualquer tipo de influência. Por isso que ele fala do véu da ignorância. No caso de Locke e Rousseau, eles foram muito influenciados pelo elemento burguês, pela classe burguesa e pelo pensamento burguês iluminista da época. Então eles não tiveram o véu da ignorância, eles fizeram a lei, construíram um modelo de sociedade, principalmente Locke, embutido deste critério que era o conhecimento burguês, a vida burguesa, como a vida feliz. E ele quer o véu da ignorância, retirar esta influência, certo? Letra D, naturalista, padrão natural, também não. Letra E, teológica, piorou. Comando divino, também não, porque nós estaríamos aí trazendo um conhecimento alicerçado a, claro, religião, e não é esse o caso do John Rawls. Então você vai perceber que a posição original, o véu da ignorância, a letra A, são termos associados diretamente à condição de novo contrato, de nova sociedade, de nova vida social, instaurado a partir do que o Rawls entende como uma condição melhor de vida coletiva. Perfeito? Marque a letra A para você. Mais uma vez, leia a teoria da justiça dele, é muito legal, você vai gostar muito. E vai ter muitas informações para usar em texto de redação, para usar em provas, para refletir um pouco mais sobre até o cotidiano. Perfeito? Vamos comigo. Tem mais uma questão aqui. O comunitarismo ético contemporâneo constitui uma réplica ao liberalismo. Réplica, ou seja, uma argumentação que vai na contramão dele. Tá? Ou seja, o liberalismo diz uma coisa, aí nós vamos ter o comunitarismo combatendo, criticando, criando uma réplica, uma teoria contra ou apontando os defeitos ou apontando os problemas do liberalismo. Ou ao menos certas variantes dele que produzem efeitos consideráveis e indesejáveis. Com base no texto e nos conhecimentos sobre aspectos concernentes à crítica que o comunitarismo direciona ao liberalismo, dizemos que qual seria o centro, a cerne ou o problema, o elemento central desta crítica? A associação política como um bem meramente instrumental? Pode ser, muito interessante, porque uma das críticas que o comunitarismo tem ao liberalismo é que o liberalismo utiliza o poder político como um instrumento, como uma forma de alcançar, de ter as coisas e não de fazer o bem a todos. A não negligência com valores comumente partilhados na sociedade? Não seria essa a crítica maior. A formação da virtude cívica? Isso não pode ser uma crítica. A eliminação do indivíduo? Não, pelo contrário, o liberalismo ele afirma o indivíduo. O liberalismo também não negligencia os valores, não é esse. A dimensão afetiva e valorativa do laço interpessoais, a dimensão não. O liberalismo também, ele não trabalha nesta linha. Então nós vamos perceber que a crítica, o centro, o cerne da crítica é a associação política como um bem meramente instrumental que o liberalismo acaba utilizando, exercendo e aprimorando a cada vez mais, tá? Letra A, marque letra A para você, perfeito? E agora eu te convido a continuar, nós teremos mais atividades, mais aulas, mais videoaulas. Acesse o plano de estudo para mais informações
baixe os materiais, convide seus colegas, compartilhe as aulas e vamos juntos, porque este projeto é feito para você. Fique conosco, continue com a gente e acompanhe os nossos conteúdos.